Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago o segundo podcast do canal. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, para quem não viu, há pouco tempo atrás o canal Fã de Quadrinhos trouxe um podcast falando sobre a invasão bonelliana ao Brasil. Inúmeras editoras pequenas que surgiram e trouxeram títulos italianos até então inéditos para cá, como Brad Barrow, Lilith, Morgan Lost, entre outros. Na ocasião, eu fiz esse podcast com a participação do amigo Roberto Lissaraça, e para esse podcast de hoje, eu convido novamente o amigo Roberto para falarmos um pouco sobre o lado pouco utilizado da Bonelli: crossovers, jogos, séries e filmes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Roberto por ter aceitado o convite. E é isso aí, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bom, Roberto? Seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal. Meu amigo, eu agradeço novamente aí o seu convite. É um prazer estar aqui de novo participando desse podcast, né? Ainda mais que é um assunto que nós trocamos em off, né? Acho que todo dia a gente troca algum conhecimento sobre Bonelli, né? Tanto você para mim quanto eu para você, né? E vamos tornar isso público, né, novamente, né, e vamos falar aí sobre mais alguns materiais aí que vêm da Bonelli, né, sobre os filmes que a Bonelli tentou fazer, né, sobre os crossovers, né, que aconteceram entre os personagens, né, e vamos ver aí o que está saindo agora recentemente também, né, temos aí Batman e Dylan Dog, né, temos aí Flash e o Zagor, né. Vamos falar sobre esse cruzamento aí entre a DC Comics e a Bonelli que eles estão tentando fazer, né? Isso é bom aí, trazer o conhecimento do público aí, né? Tem algumas pessoas que entram em contato comigo, né? Já do antigo canal, perguntando sobre isso, né? Então agora vamos tornar isso mais público, vamos trazer isso mais ao público, né? E muitas pessoas entram em contato comigo, né? Através do antigo canal que eu tinha no YouTube. E muitas pessoas têm essas dúvidas, né, sobre o que está acontecendo aí, como assim a DC agora vai se juntar com a Bonelli Comics, como assim? Então a gente vai lá e explica que, né, que é uma nova atração aí entre a Bonelli, que quer trazer para que o pessoal aí que não conhece a Bonelli, né, principalmente nos Estados Unidos, aí venha conhecer mais o material que eles têm, sobre os personagens que eles têm. Mas vamos falar isso durante o podcast aí. Isso aí, meu amigo. E já vamos começar falando logo sobre a primeira temática desse podcast, que é justamente os crossovers da editora Bonelli. Acredito que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast sabe o que significa crossover, mas eventualmente se tiver alguém aí que não conheça, bom, crossover é quando você pega dois ou mais personagens de universos totalmente diferentes e coloca eles para interagir. A editora Marvel e a editora DC, por exemplo, por mais que sejam rivais, elas já fizeram crossovers entre alguns de seus personagens, como por exemplo Batman contra Hulk, Superman contra Homem-Aranha, entre milhões de outros exemplos. Isso já apareceu também em séries como, por exemplo, as Tartarugas Ninjas e os Power Rangers, enfim. Então, acho que já dá para saber do que se trata um crossover. E a Bonelli, ela já fez algumas tentativas disso, porém, eu vejo que foram pouquíssimas, se a gente for levar em conta outras editoras como a própria Marvel e DC. Mas antes de falar a minha opinião sobre esse assunto, eu passo a vez para o amigo Roberto falar um pouco sobre o que ele acha dos crossovers que a editora Bonelli já fez. Tá contigo, meu amigo. Pois é, meu amigo, eu me considero um pouco suspeito porque, como um grande fã de quadrinhos, como um grande adorador de quadrinhos, né, uma das coisas que eu mais gosto nos quadrinhos é exatamente o crossover, né? Ou seja, um personagem fazendo parte de outra dimensão, né? Fazendo parte de outra dimensão de outro personagem. Então, eu gosto muito, eu sou muito fã, eu procuro muito sobre crossovers entre inúmeros quadrinhos, sabe? Eu poderia citar outros quadrinhos, né, de outras HQs, né, mas para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou ir diretamente a Bonelli, né. Eles têm como eu falei em outros vídeos, né, no último podcast, o universo Bonelli ele tem uma dimensão muito grande de personagens, né. Os personagens que são criados ali, né, os seus heróis, né,
de quadrinhos são muito bons, né? Todos eles têm as suas habilidades, têm o seu universo, tem, né, tudo. E é muito legal quando faz esse cruzamento, né, entre as histórias, quando eles fazem parte de uma dimensão um do outro. E logicamente, começando pelo Dylan Dog e o Martin Mystery, né, que os dois, eles são detetives, né, tanto que o Martin Mystery ele é o detetive do impossível e o Dylan Dog é o detetive do pesadelo. E o legal desse crossover é que eles passam no mesmo ano, digamos assim, né? Eles se passam nos anos 80 e 90, né? E assim, né, segue a sua cronologia. Então, esse foi um dos primeiros, né, quadrinhos que eles fizeram um crossover entre eles. E foi um tremendo sucesso, né? Então veio os demais, né, recorrentes, né? Só para constar, no momento existe 4 crossovers entre Dylan Dog e Martin Mystery, né? E a gente pode também citar aqui também, né, como o Dylan Dog Dumper, né, que é o caçador de vampiros, né? São 2 histórias, são muito boas, por sinal. Também temos também o crossover entre o Dylan Dog e o Mr. No, que também é genial também. Temos que também falar sobre um crossover que houve entre o Martin Mystery e o Mr. No, né, que se chama Fuga da Skynet, que também é uma história muito boa. Ela é uma história bem difícil de encontrar, né? E assim por diante, né? A gente pode citar também Dylan Dog e o Nathan Never, né? Podemos citar também Martin Mystery e Nathan Never. Né? Também temos também o Zagor e Brett Barron, que é um personagem aí que é mais recente, né? Assim como tem outro personagem também mais recente, que é o Dragonero, e também tem uma outra aventura que se chama Zagor e Dragonero, né? E também tem uma que não saiu aqui no Brasil também, né? Que foi Morgan Lost e Dylan Dog, que fez um tremendo sucesso na Itália, né? Até o momento, né? Eu posso dizer aqui que eu traduzi as 4 primeiras histórias, elas são 6 edições até o momento. E falta 5 e 6 agora para traduzir até esse presente momento que eu estou gravando esse áudio. Então, assim, para quem já conferiu, quem conhece, eu até deixo esse recado para quem conhece os personagens do Bonelli, que é legal ver esses personagens se interagindo entre um universo do outro, né? Passando uma aventura juntos, né? E para quem gosta dos personagens, assim como eu e como o Igor, né, eu posso falar que a gente adora esses crossovers, né? Então, tanto que a gente separou aqui no podcast para falar sobre eles, né? E você que está escutando esse áudio também, gostaria muito até que você procurasse esses crossovers, né? Tem alguns scans aí espalhados na internet, né, em sites especializados, e vocês vão gostar muito, né? Quando eu tinha o meu outro canal, que eu tive que tirar por direitos autorais, eu tinha quase todos eles. O único que eu não tinha postado até o momento era Morgan Lost e Dylan Dog. Mas agora eu tô querendo abrir um outro canal que vai ser especializado somente em crossovers, né? Por mais que o amigo Roberto citou aí inúmeros exemplos, eu ainda acho relativamente pouco para uma editora que já está no mercado há anos. Às vezes eu acho que a Bonelli ela não se permite tentar fazer tanta coisa diferente, inovadora. E eu acho que isso às vezes é válido, até para você dar uma certa liberdade criativa para os seus roteiristas, ver como é que o público vai estar recebendo aquilo ali. Quem lê Bonelli, por exemplo, há um certo tempo, com certeza já se perguntou como é que seria um encontro entre Tex e Zago. Essa é uma pergunta que os leitores bonellianos se fazem há muitos anos. E parece que só agora, no final de 2020, que saiu uma notícia de que finalmente eles vão fazer esse encontro do Tex com o Zago. Tem pessoas que falaram assim, mas as histórias do Zago se passam antes de Tex. Gente, isso é quadrinho. O roteirista ele pode fazer um encontro deles, um Zago bem mais envelhecido, e o Tex naquela sua faixa etária de 45, ou então o Tex adolescente ainda, né? Até porque de um tempo para cá começou a sair a linha de histórias do Tex jovem, então dava para colocar um Zago mais velho e um Tex jovem, enfim. Na pior das hipóteses, coloca aí um bruxo, joga um dos dois no portal do tempo. O fato é que vai da liberdade do roteirista criar a trama e fazer isso. E eu sinto que a Bonelli, até nesse ponto, até no que diz respeito aos seus próprios personagens, ela não insiste tanto nisso. E eu realmente não entendo
o porquê. Se tivéssemos, por exemplo, um crossover Dylan Dog e Julia Kendall, dois investigadores, claro, um na pegada sobrenatural e a outra lidando com assassinos, né? Mas seria muito interessante, até porque tem várias histórias do Dylan Dog que não tem terror. Ele enfrenta um assassino que não tem nada a ver com um elo sobrenatural ou coisa do tipo. Então, dava para fazer histórias deles dois, crossovers entre eles dois. Então, eu acho que a editora, por mais que ela já tenha feito alguns interessantes aí, Zagor e Brad Barrow, Dylan Dog, Morgan Lost, enfim, mas eu ainda acho relativamente bem pouco se a gente for levar em conta o tempo que a editora está no mercado. Eu acho que é um ponto que a Bonelli deve investir cada vez mais e mais, porque são títulos, são histórias que o leitor ele tá querendo, ele está aguardando há anos. Poxa, quem que não quer ver um Zagor e um Tex, mesmo que numa história simples, curta, mas isso isso é o sonho de todo fã da editora. Pois é, Igor, olha, escutando aí os seus comentários, eu chego a concordar também com tudo aí, porque eu acho que seria, para quem mergulha, que nem eu, no universo Bonelli, eu acho que o maior crossover de todo que poderia acontecer é exatamente o Tex Wheeler com o Zagor, né, cara? Então eu acho que é um encontro que todos os fãs que conhecem ambos, né, gostaria muito de presenciar, né? Exatamente como tu disse, nem que a história for um pouco simples, mas isso que acontecesse, né? Eu também queria destacar aqui um outro encontro que está acontecendo atualmente, né? Que é a Bonelli querendo fazer parceria com a DC, né? Que vocês conhecem, né? A DC carrega nomes como, né, a Liga da Justiça e o Batman, né? E então, para aqueles que estão chegando agora, né, existe um crossover, né, que está acontecendo nesse momento, né, que está sendo, até esse presente momento, né, ele está sendo escrito e desenhado, que é um crossover entre o Batman e o Dylan Dog. Tanto que eu já fiz até a tradução do episódio 0, onde o Dr. Chabaras, para quem conhece o Dylan Dog, né, que é um inimigo mortal do Dylan Dog, ele se encontra com o Coringa. Então é uma história rápida, né, chamado assim o episódio 0, né. Então ali já dá para ter uma ideia do que vai ser o encontro dos dois, né? Como esses dois vão se encontrar, o que universo que eles vão se encontrar, que história é que vão encaixar. Então é uma curiosidade aí, né? Até o presente momento ainda não foi lançado ainda, né? Mas assim que for lançado, mesmo que demore para chegar no Brasil, eu quero pegar e achar umas, como é que eu posso dizer, adquirir ele, né? De outras maneiras, né? E também quero ressaltar aqui, né, que já fizeram também, né, o Zagor, né, com o Flash, né, já até saiu, né, tem disponível até no canal, né, para quem quiser, o episódio 0, né, que mostra ali já uma introdução para ver os dois universos dos dois personagens e o que vai fazer a ligação entre eles, né. Então é isso aí, pessoal. Então vocês estão ouvindo alguém aqui que é muito fã de crossover, ainda mais do universo Bonelli, né. Eu sou até suspeito, né, para comentar sobre isso, porque para mim, eu sou um cara que, quando eu vejo que está saindo algum crossover entre esses personagens do universo Bonelli, eu já vou atrás. Eu já tenho contatos na Itália, que o pessoal vai lá, consegue adquirir a revista, que só sai por lá, né? E eles pegam, tiram as escamas, mandam para mim, né? Via e-mail, e eu tenho aqui, né, para tentar passar para o público, né? Já que algumas editoras, né, elas... não é todas as editoras que trazem esse material aqui para o Brasil, né? O que é uma pena, né? Mas a gente tenta conseguir meios alternativos, né? Para deixar para as pessoas que querem, né? Pelo menos ver como é que é, né? Matar a curiosidade, digamos assim, né? Para dizer, pô, legal, saberia como que seria um universo DC colidindo com o universo Bonelli, né? E a gente vai vendo aí nos próximos meses aí, né? Eu acredito que até o final do ano aí é já para ter lançado, né? Esses dois crossovers entre a DC e a Bonelli, né? Eu achei bem interessante quando noticiaram que a DC e a Bonelli estariam se unindo para trazer uma série de crossovers entre seus principais personagens, e por ser muito fã da Bonelli eu fiquei bastante feliz com isso, porque querendo ou não, é um modo de divulgação muito grande da marca, porque a DC é uma gigantesca do mercado de quadrinhos. E a Bonelli, na minha opinião, só tem a crescer fazendo essa série de crossovers. O amigo Roberto falou, por exemplo, do crossover entre
o Dylan Dog e o Batman, onde é mostrado que o Coringa ele conhecia o Dr. Chabaras, que é um dos principais vilões do Dylan Dog, se não o maior de todos. E esse crossover, eu achei ele bem interessante. Confesso que torci um pouco o nariz quando eu soube que seria Dylan Dog e Batman, mas pelo que eu li do início desse crossover, eu achei bem interessante. Outro que, como o Roberto Bey falou, vai sair em breve, vai ser o Zagor e o Flash. Esse eu já não botei tanta fé assim, porque eu acho que não casou a ideia do Flash com o Zagor. Eu até li o ponto zero, né, o prelúdio. A arte é muito bonita, tem algumas coisas lá interessantes, só que esse Flash e Zagor já não prendeu tanto a minha atenção assim. Eu confesso que eu imaginava inúmeros outros anúncios por parte desses crossovers. Eu queria muito ver, por exemplo, Batman e Julia Kendall, Dylan Dog e Constantine, Tex e Jonah Hex, enfim, são personagens que eu acho que têm uma ligação muito mais interessante, eles são praticamente da mesma área. Quando você pega um Zagor e um Flash, por mais que o Zagor enfrente inimigos bem mais poderosos do que ele não é propriamente um super-herói, ele não tem superpoder nem nada do tipo. Tem ali de leve uma pitada desses elementos nas HQs dele, mas também tem lá a questão do faroeste, dos índios e tudo. Então, eu acho que, na minha visão, a ideia de Zagor e Flash não foi uma escolha tão boa assim. Mas eu espero queimar a língua e estar errado e que daqui a pouco a gente seja recebido por uma história de alta qualidade. Só que eu acho que, mais uma vez falo, tinha personagens mais interessantes. Você colocasse, por exemplo, Zagor e Jonah Hex, o lendário caçador de recompensas da DC, ia ser muito show, ou Jonah Hex e Tex, enfim. O fato é que tem um leque muito grande de oportunidades. Quem sabe um dia algum desses crossovers aí que eu falei sejam anunciados. Eu acho que a galera ia gostar muito, porque quando houve esse anúncio, era justamente esses crossovers que eu falei que a galera mais queria ver. E aí, quando falaram que teria Dylan Dog e Batman, o pessoal nos grupos Facebook, nas redes sociais, o pessoal meio que torceu um pouco o nariz. Me parece que vai ter também Superman Tex. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aguardar para ver do que se trata, né? E vamos torcer para que faça uma boa história. Mas, como eu falei, desde já eu acho bem interessante essa iniciativa, porque a Bonelli só tem a ganhar. Assim a sua marca vai ser mostrada cada vez mais e mais. Então, sendo um grande admirador de Bonelli, né, a gente fica só na espera, né? A gente fica só na espreita, esperando os títulos saírem, né? E eu, como sou uma pessoa que sempre está correndo atrás dos títulos inéditos aqui no Brasil para poder trazer para o público, né? Eu seria um dos primeiros a tentar trazer aqui, né? Por mais que dependesse de alguma editora para cá para trazer, né? Eu correria na frente e tentaria trazer o mais rápido possível. Foi o que aconteceu agora com o Flash e o Zagor, né? Eu tentaria trazer o mais rápido possível para nós, que, né? Para aqueles que conhecem o meu trabalho, né? Aqueles que têm uma ligação direta ou indireta, né? Com o meu canal, né? Que agora tem outro, né? Disponível, que é o Nightmare Investigator, né? Até aproveito o espaço aqui para deixar aqui a dica para vocês, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Dylan Dog, né. Eventualmente eu vou colocando outros personagens junto também, né. Mas eu vou anunciando aí conforme vai dando tempo. Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente deixou nosso recado sobre os crossovers, né. Que é eu e o Igor, né. Eu acredito que se o Igor, né, tiver ainda mais algo a acrescentar, né. Eu acredito que ele deu uma grande contribuição aí para esse podcast aí, para sua opinião. Essa opinião ele já tinha me passado, né, em outra ocasião, e eu achei ela muito perfeita entre os nomes ali que poderiam ser colocados numa mesma história, né, Julia Kendall e Batman, né, Dylan Dog e também Julia Kendall, né. Um dos melhores aí que ele fez um contraponto aí que eu também gostaria muito de ver seria Tex, né, e Jonah Hex.
Eu acho que seria um crossover aí, olha, no mínimo maravilhoso, né? Por causa que quem conhece, né? Bom, quem conhece o Tex, tudo bem, mas quem conhece o Jonah Rex, seria ótimo, né? O contraponto entre os dois personagens, né? Seria literalmente um herói contra um anti-herói, sabe? Então, fica válido aí, né? Fica o pensamento aí que aguardar, né? Para futuras publicações, nunca se sabe, né? Talvez aqui ideias aqui, né? Que podem lá para frente lá podem colidir com outras ideias e esses títulos vêm aparecer aqui no Brasil, né? Ah, cara, se tivesse um crossover entre Tex e Jonah Rex, seria muito massa, seria muito bacana. Provavelmente eles iam sair na porrada bem no começo mesmo. Eu sei que vai ter gente que vai estar dizendo, mas isso é fórmula de bolo. Todo crossover, no começo, os personagens brigam e depois se aliam. Nesse caso, eles brigariam de fato, porque o Tex ele detesta caçadores de recompensa. Isso é mostrado lá na HQ Almanac Tex número 35, onde nessa HQ aparece um caçador de recompensas, só que esse é um dos pouquíssimos que o Tex tem contato. De resto, ele não gosta desse tipo de pessoa. E o Jonah Rex, ele é sim um caçador de recompensas. Ele vive disso. Então, o confronto entre eles, o crossover entre eles, seria muito bacana. Com certeza eles virariam aliados, né, no decorrer de uma eventual história, porque o Jonah Rex, apesar dele ser um caçador de recompensas, apesar dele se mostrar como uma pessoa indiferente, fria, insensível, na verdade, ele ajuda os mais necessitados também. Então, provavelmente, eles iriam formar uma aliança. Mas isso depois de muita porrada, com certeza. Eu queria ler muito isso. Tex e Jonah Rex seria um crossover assim, espetacular. Fica a esperança para que um dia as editoras façam isso, né? Eu creio que o resultado seria algo muito legal. Um outro crossover muito interessante que as editoras poderiam fazer também seria, por que não, Dylan Dog e Questão. O Questão ele é um personagem que eu acho muito interessante da DC, só que ele não é tão conhecido assim, se a gente for comparar com outros personagens da editora. E ia ser legal ver, por exemplo, o Groxo fazendo inúmeros tipos de piada em relação ao Questão, que por conta do visual dele. Mas eu não sei se é de interesse das editoras fazerem crossovers com personagens não tão conhecidos assim. Bom, só o tempo dirá, né, se isso realmente é plausível ou não. Pois é, Igor. A DC ela é rica em personagens também, né? E eu até acho que se fosse mesmo para fazer uma história conjunta, né? Um team up, né, entre editoras, eu acho que a DC é um bom começo, né? Porque exatamente tu citou um personagem aí muito interessante que é o Questão, né? O Question. Esse cara é muito interessante mesmo. Seria ótimo, porque ele é um cara cheio ele vive na teoria de conspiração, né? Entre outros detalhes, ele é um detetive, ele vive escrafunchando, ele vive fuçando, né, os becos da cidade, né? Atrás de algo suspeito. E eu confirmo contigo, então acho que finalizando esse embate, né, sobre esses crossovers, né, entre os personagens, né, e agora com a ligação com a DC, eu acho que só temos a torcer para que as coisas aconteçam, né, ainda mais eu e tu, né, e para aqueles que estão nos escutando, né, que são fãs da Bonelli, né, e gostaria de ver esses personagens ser divulgado. Né, nas mídias, né, ter um alcance do pessoal, as pessoas, né, o público no geral, né, ter conhecimento desses personagens que são os personagens da Bonelli, né, e nada melhor do que trazer eles e para formar uma parceria, né, com outros que já são conhecidos, como, né, a DC Comics, né. E aproveitando esse gancho, acho que a gente pode aproveitar e começar a falar agora dos filmes, né? Não foram muitos, foram poucos, né? Mas que foram baseados nos personagens da Bonelli, né? E contar algumas histórias aí sobre por que isso não foi muito adiante, por que tem poucos filmes, tem filmes que o pessoal ainda não conhece. Eu acho que é uma boa hora para a gente entrar com esse assunto. O que acham aí, meu amigo? Acho perfeito. Vamos lá falar um pouco sobre os filmes baseados em personagens da Bonelli.
O primeiro filme que foi sobre um personagem da editora foi justamente Perigo Diabolic, de 1968. Eu preciso falar para vocês que eu nunca li nenhum quadrinho de Diabolic, não conheço o personagem das HQs, eu vim conhecer somente através desse filme que eu assisti. E olha, esquecendo um pouquinho o quadrinho, porque como eu falei, eu nunca li nada, não posso opinar por esse lado, falando só do filme, eu gostei pra caramba dessa obra. O Diabolic, ele é um ladrão super inteligente, ele bola planos extremamente detalhados, mirabolantes, para cometer inúmeros crimes e roubar quantidades enormes, isso em parceria com a sua namorada. E logo no começo do filme é mostrado, por exemplo, como ele é inteligente passando a perna na polícia. A polícia até tenta fazer um plano para enganar ele, onde ela coloca inúmeros carros, seguranças e divulgam que ali teria 10 milhões de dólares, só que na verdade é só papel em branco, e o verdadeiro carro sai por outro lado, só que o Diabolic mostra que ele está sempre um passo à frente, e ele já estava esperando esse outro carro, então ele acaba fazendo a polícia de trouxa, o inspetor Dinko, que é o personagem que é responsável por prender o Diabolic. Ele fica louco de raiva. Então, assim, é um filme muito bacana, onde mostra o protagonista que é um bandido cometendo inúmeros tipos de crimes. E aí ele acaba se envolvendo em uma briga, em uma guerra contra um mafioso, porque esse mafioso ele acaba tentando capturar o Diabolic, isso porque ele acaba fazendo ali um acordo por debaixo dos panos com a polícia. E é um filme muito bacana, muito interessante, e por conta do filme, por conta de ter gostado tanto do filme, eu comecei a pesquisar um pouco sobre as HQs do personagem, saber se realmente ele é assim também, ou se tem alguma diferença. E no momento em que esse podcast está indo ao ar, eu ainda não tenho nenhum quadrinho do Diabolic, mas se eu puder pegar, se surgir a chance, eu vou fazer isso, por conta do filme, que eu gostei pra caramba dessa obra. E você, Roberto, você já assistiu esse Diabolic de 1968? O que você pode comentar para a gente aí sobre essa obra, sobre esse filme? Bom, antes da gente ir para o filme, falar propriamente do filme, acho que o ideal agora seria falar um pouco dos quadrinhos, até para ambientar aquele que está chegando agora e aquele que tem uma vaga lembrança do que é o personagem, e aqueles que já conhecem o personagem, para poder deixar todo mundo num ponto de partida, né? Esse personagem ele foi criado no começo dos anos 60. Para ser mais exato, né, ele deu as caras, né, em 62. E o interessante desse personagem, já na saída dele, né, é que ele foi criado por duas irmãs, né, ou seja, duas mulheres, que foi a Luciana e a Angela Ghiosani. E isso é incomum no mundo dos quadrinhos, né? Falando sobre esse personagem, eu acho que seria... Como é que eu posso definir ele? Ele é um ladrão, né? Então, digamos assim, ele é um personagem muito astuto. Nos quadrinhos eles deixam sempre muito bem focado que ele é frio e calculista. Eu posso dizer para vocês que ele é um anti-herói. Então ele faz de tudo, né, a seu favor. Ele não liga muito para os outros, né, e de quebra ele acaba ajudando a cidade. O que eu quero dizer com isso? Ele rouba muito dinheiro da máfia, ele rouba muito valores da máfia, né, nas ocasiões das suas histórias. Então, de certo modo, isso acaba ajudando até a polícia. Só que se é para roubar da polícia, ele também rouba. Então, ele é um personagem que ele quebra barreiras. Ele não é um personagem convencional. Ele é um personagem que, se é possível, ele mata, né? Então, isso deixa o personagem um pouco bem diferenciado. A gente nunca sabe qual é a decisão que ele vai tomar. Se você até pensar um pouco durante você estar lendo a história, você pode até dar um pulo para frente e pensar. Ele está sendo pragmático. Então, ele vai usar o óbvio. Então, ou ele pode deixar uma situação pela metade e fugir, porque ele pode, né, eventualmente ser preso, ou ele pode também matar o personagem, ou simplesmente deixar o bandido, no caso, fugir. Então, isso que é legal nesse personagem. Quando tu começa a ler uma história dele nos quadrinhos, tu nunca sabe como é que vai terminar. Eles te dão ali a sinopse, né, que ele vai ter que roubar alguma coisa, que ele vai ter que fazer algo para entrar em algum lugar para descobrir o que está acontecendo, assim, né, ações variadas, né. E isso é legal nesse personagem, então, mas tu nunca sabe qual vai ser a decisão que ele vai fazer, o que ele vai fazer, quem é que vai sobreviver,
né? Quem é que vai poder fugir, quem é que vai poder ser preso, se ele vai botar a culpa em alguém que não tem nada a ver para poder escapar. Então isso que deixa esse personagem muito legal. E isso também até remete a esse personagem ser criado nos anos 60, porque nos anos 60 o conservadorismo, eu não digo só na Itália, mas no mundo todo, estava muito em alta, né? Muita coisa era proibido, né? As inibições não eram que nem é hoje, né? Nem se compara os anos 60 com hoje, né? E como foi um personagem desse fazer tanto sucesso lá na Itália, né, que é seu país de origem, né, como um personagem desse tão controverso foi fazer sucesso lá. Então, digamos assim, ele é o desejo, digamos, íntimo das pessoas de poder ter atitudes, ter controle sobre sua vida, entrar nos lugares, pegar aquilo que deseja e sair limpo disso, né. E o Diabolik, ele faz exatamente isso, sabe. Uma coisa que eu gosto muito nos quadrinhos do Diabolik é que ele tem uma namorada. E ele é muito apaixonado por ela, que se chama Eva Kent. E essa personagem, ela ajuda muito ele nas histórias, né? Ela é de grande ajuda para ele, né? E o legal é que ele ama muito ela. Então muita coisa que ele faz para agradar ela. Então isso que é legal, e é uma paixão que existe entre os dois, é um namoro eterno entre os dois. É muito legal, isso eu gosto muito nesse personagem também. E ele também, apesar de ele ser um pouco frio, calculista, de ser pragmático, né, de ser totalmente óbvio nas coisas que ele faz, né, ele tem o lado fraco dele, que é exatamente a namorada dele, né. E isso também, todo super-herói tem que ter o seu ponto fraco, e ele é ela, né, no caso dele, é ela, né. E isso é muito legal também. Acho que falar do personagem, acho que já deu para dar uma ideia do que ele é, né. Então agora só lendo os quadrinhos dele, né, para poder ter uma ideia agora geral dele. Falar sobre o filme é muito interessante porque eu sou muito fã dos quadrinhos, então eu já quero deixar de antemão que eu gostei muito dessa adaptação que eles fizeram, né, nos anos 60. Na verdade, no final dos anos 60, né, que já estava pegando a próxima década, onde o próprio estilo de vida, né, mundial já estava mudando. E falando sobre o filme, ele é um filme bem datado. Se você vai olhar ele hoje, ele é um filme que nitidamente ele se passa nos anos 60. Então, ele foi um filme dirigido até por um diretor muito conhecido na época, que foi o Mario Bava. Ele era muito conhecido por fazer filmes de suspense, ele fazia filmes de giallo, né? E fazer filme de slash também. E até deu uma certa controvérsia na época, por causa que quando ele foi dirigir o Diabolik já era uma outra pegada. Então, a visão era um pouco diferente, mas, né, mostra aí que ele deu certo a direção dele. E adaptar o Diabolik pro cinema, eu também acho um pouco diferenciado naquele momento, porque acho que muita coisa de decisões que o Diabolik tomaria nos quadrinhos foi diferenciado do filme. No filme ele é um ladrão, ele dá golpe na polícia, ele dá golpe na máfia, né, e bota a polícia contra a máfia contra a polícia, aquela coisa arada toda. E algumas decisões ali que me incomodou um pouco no filme, porque eu sei que no gibi ele faria diferente. Mas também eu entendo porque foi mudado no roteiro do filme, porque a gente está falando de uma época, né, diferenciada. Então, o cinema, ele é um pouco diferenciado, porque no cinema tu tem que ter uma posição sobre o personagem, né? Tu não pode fazer o personagem ser bom e ser mal ao mesmo tempo, sabe? Uma hora ele é bom, uma hora ele faz uma coisa legal, uma outra hora ele faz uma coisa terrível. Então, no cinema não funciona isso. Então, tu tem que beirar ele mais para um lado do que para o outro. Apesar de ter alguns momentos que me incomodou no filme, não estragou a minha experiência sobre o filme, porque eu entendo que o diretor ele teve que mudar algumas coisas no roteiro, né, até para encaixar pro grande público, porque o Diabolik ele estava sendo apresentado para um público em geral. Então ele queria resgatar todo mundo que ele pudesse, né? E não só o pessoal que gostava dele dos quadrinhos, assim como pegar um público no geral, onde o público mais conservador, aquele mais liberal, né, que isso sempre teve, né, na história do mundo, né, pessoas mais liberais, pessoas mais conservadoras, atingir o maior público possível. Então, falando sobre o filme assim, superficialmente, porque eu não queria me atender muito aos detalhes técnicos do filme, até porque não seria, acho que, propício, porque muita gente não olhou o filme, então a meta desse áudio é exatamente mostrar para vocês que existe um filme, falar um pouco sobre ele, né, para deixar a curiosidade para vocês, para você ir lá querer assistir, né. Em outro momento até eu vou querer fazer um review, falando mais sobre o roteiro, falando sobre uma coisa que tem nos quadrinhos e que só tem no filme e não tem nos quadrinhos, vice-versa, né.
E assim por diante, falar mais sobre a direção, eu sou fazendo uma pesquisa sobre o filme, descobri muitas curiosidades do filme, e seria legal fazer um vídeo mostrando as curiosidades desse filme, né? Eu queria até deixar destacado aqui no áudio, até que eu gostei muito da opinião do Igor, porque o Igor ele tinha pouca familiaridade com o gibi, então ele foi diretamente no filme e ele gostou muito do filme. E eu gostei muito da opinião dele, porque a meta desse áudio era exatamente procurar uma opinião de alguém que não tivesse conhecimento dos dois, que eu tenho conhecimento dos quadrinhos do filme. E ele só tinha no caso do filme, então eu gostei muito da opinião dele, porque eu gostaria de ver uma opinião de alguém que não conhece os quadrinhos, mas que olhasse o filme de um modo mais frio, do modo mais imparcial possível. Eu gostei muito da opinião dele sobre o personagem, sobre o filme, né, em si, né. Eu até me considero um pouco suspeito, porque eu sou muito fã do personagem, né, e até eu gostei muito do filme, né, mas não sei se é porque eu gostei e gosto dos quadrinhos, então eu fico bem na dúvida. Mas fica aqui, né, a minha dica para vocês, né. Vocês olham, o filme é um pouco datado, mas ele tem uma filmografia muito boa, ele tem uma filmagem muito boa, ele tem um propósito, e isso é muito bom. Ele tem personagens ali bem característicos, né, principalmente para aquela época, né. Então fica uma recomendação aí para vocês, uma nota aí que eu daria aí para adaptação aí, né, seria 7 de 10, né, na minha opinião, né, mas eu falo isso como fã, por isso que talvez, né, você pode olhar ele e gostar, claro, se você não tem um preconceito sobre filmes antigos, né, dessa época, né, principalmente dos anos 60, onde a visão do cinema era um pouco, né, era bem diferenciada do que é hoje. Hoje em dia já seria uma outra pegada, já seria uma coisa totalmente diferente do que foi feito naquela época, apesar de manter a sua essência do personagem. Eu gostaria também até de frisar aqui que, falando sobre o filme, que eu gostei muito do ator que eles escolheram, que foi o John Philip Law, né. Eles escolheram esse ator e eu achei muito interessante a escolha, porque o ator, fisicamente ele parece muito com o personagem dos quadrinhos, sabe? Parece que o cara literalmente ele ganhou vida, porque quando ele tá vestido de Diabolik, ele fica muito igual aos quadrinhos. E isso me chamou muita atenção, isso dá uma força muito grande pro filme. A única coisa que me incomodou no filme são 2 pontos, até eu gostaria até de deixar destacados, mas isso é a minha opinião, que foi o final dele. E sobre a namorada dele no filme. No filme, a namorada dele ela é um pouco deixada de lado. Ela só é a namorada dele, então ele faz as coisas muito por ela. Eles se focam mais nele. E isso me incomodou um pouco, mas também retorno a dizer que isso não estragou a minha experiência. E eu não gostei muito do final, apesar de entender o porquê o final foi feito daquele jeito. E não poderia deixar margem para especulação. Então, mesmo não concordando muito com o final do filme, eu aceito o final do filme. E então, né, finalizando aqui o áudio, né, então fica aqui a minha recomendação para vocês, né, eu dei a minha opinião pessoal sobre o filme, falei um pouco sobre os quadrinhos, falei um pouco sobre o filme, o Igor também deixou ali sobre a sua opinião sobre o filme, né, então aqui, esse filme aqui mostra um lado positivo, então acho que você pode olhar ele por título de curiosidade, então fica aí a recomendação, né. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o amigo Roberto ele explanou com bastante qualidade a questão tanto dos quadrinhos do Diabolik, desde os seus criadores, a sua ideia, a sua concepção, até a questão da adaptação cinematográfica de 68. Eu gostei do filme, como eu falei, nunca li os quadrinhos, mas por conta do filme, se eu tiver a possibilidade de pegar uma ou outra HQ do personagem, eu vou fazer, porque realmente é um filme que me surpreendeu, né? É um filme que tem muitos pontos positivos, tem alguns negativos, né, que a gente torce um pouco nariz, como a questão do final do filme. Óbvio que eu não vou dizer o spoiler, né? Mas não é algo que estrague o filme, pelo contrário, a nota final do filme, né, o saldo final é muito positivo. O final ele é o final certo, só que não souberam aproveitar muito bem, digamos assim. A ideia do final do filme, para mim, ela é muito boa, o que acontece, mas eu acho que o modo como o diretor optou para acontecer aquilo ali fica um pouquinho estranho, né? Quem está ouvindo esse podcast pode estar pensando, né? Nossa, o que aconteceu nesse final que está sendo tão comentado? Bom, fica a recomendação aí, vamos assistir o filme que vocês vão entender o que a gente está falando.
E é um bom filme, então vale a pena sim vocês assistirem, certo? Tem uma, antes da gente passar para o próximo filme, tem uma cena que eu quero comentar que, cara, quando eu assisti essa cena, eu achei muito da hora. Porque, assim, eu sou um grande fã do Keanu Reeves. Na minha opinião, os filmes que ele faz, em sua grande maioria, são muito bons. E um dos filmes que ele fez, para mim, está na minha lista de top 5 melhores filmes de todos os tempos, que é Caçadores de Emoção. E no Diabolique tem uma cena que é muito, muito bacana, é muito show. Eu tenho certeza que Caçadores de Emoção se inspirou no Diabolique. Eu não vou colocar essa cena aqui justamente para não dar um spoiler e deixa fluir. Vamos baixar o filme, vão assistir, que vocês vão ver. Na hora que vocês verem essa cena, vocês vão associar com Caçadores de Emoção. Mas, no mais é isso. Diabolique é um filme bem legal, oriundo dos quadrinhos italianos. E pretendo sim, mais pra frente, pegar algumas HQ desse personagem bem interessante, viu? Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas adaptações que surgiram lá na Turquia, na década de 70. Só que de maneira pirata. Isso porque a Bonelli não deu o seu aval. Vamos falar um pouquinho sobre os filmes de Zagor. Para quem não sabe, tem 3 filmes turcos que saíram sobre o espírito da Machadinha e não são filmes oficiais. A Bonelli ela não deu o aval, então é meio que uma coisa feita por fãs. E assim, desses 3 filmes, 2 tem no YouTube legendado, então se você aí, zagoriano, que não conhecia esses filmes e tem curiosidade de assistir, eu vou estar deixando o link deles na descrição aqui do podcast, então depois vocês podem assistir com calma, certo? E uma coisa interessante é que, pelo menos nos 2 filmes legendados que eu assisti, são os mesmos atores. O cara que faz o Zagor, o cara que faz o Chico, tem lá uma mulher que, nos 2 filmes, ela faz o papel de uma mulher indefesa que precisa de ajuda, aquele lance mesmo de herói salvar a mocinha, e personagens coadjuvantes. Então eu achei interessante isso, até curioso. Mas falando especificamente sobre esses 2 filmes, o primeiro que eu assisti foi Zagor e o Tesouro do Capitão Negro, e o segundo foi Zagor, o Destemido. Eu gostaria muito de vir aqui dizer que eu gostei dos filmes e que eles são interessantes e tudo mais, ou pelo menos um deles, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu não gostei de nenhum dos 2. E Zagor, o Tesouro do Capitão Negro, que foi o primeiro filme que eu assisti, eu achei ele horrível. Eu achei ele muito ruim mesmo. Zagor, o Destemido, ele ainda é ruim, mas ele não é tão ruim quanto o Tesouro do Capitão Negro. E vamos falar um pouco sobre esses filmes. Em Zagor, o Tesouro do Capitão Negro, a trama gira em torno do espírito da Machadinha ajudar na investigação de 2 homicídios de militares que ocorrem no começo do filme. E essas investigações do Zagor, elas acabam levando o herói a descobrir um grupo de piratas terríveis que eles acabam induzindo embarcações, dando sinais errados para que elas acabem se chocando contra as pedras. E esses piratas acabam invadindo os navios, saqueando, matando. E o Zagor, ele se vê nessa situação, onde ele precisa resolver 2 casos. O primeiro, esclarecer o homicídio dos 2 militares, e o segundo, pôr um fim a esses piratas. E por mais que essa trama seja interessante, a execução dela, na minha visão, na minha humilde opinião, ela é péssima. Por mais que sejam filmes antigos, lá da década de 70, uma época onde a iluminação, câmera, o método de atuação era totalmente diferente. Por mais que tenha todos esses fatores, e eu levo eles em conta, ainda assim o filme é horrível. Tem uma cena, por exemplo, onde o Zagor ele acaba golpeando um vilão na cabeça, e o vilão simplesmente coloca a mão no estômago e cai, como se ele tivesse levado um soco no estômago. Então, na minha opinião, não tem como defender uma cena dessas. Era um filme dos anos 70, antigo e tal.
mas a atuação ela é muito ridícula. Essa cena, quando eu vi ela, eu comecei a gargalhar bastante, eu dei muita risada. Mas eu não ri porque o intuito daquela cena foi ser engraçado e tal. Até porque não é um filme de comédia. Eu ri porque é realmente tosco pra caramba, é muito mal feito. As coreografias de luta do filme também. Tem uma cena, todas as cenas na verdade, onde o Zagor ele vai usar os seus punhos, ele vai brigar, parece que ele está fazendo mais uma luta da WWE, tamanho a caricatura dos combates. Então é um filme muito ruim, as atuações elas são ridículas e assim, por mais que eu seja fã do Zagor, por mais que eu tenha uma coleção de quadrinhos dele aqui em casa, eu não consegui gostar desse filme, eu não consegui de modo algum, é um filme realmente bizonho. Já em Zagor, o Destemido, as coisas mudam um pouco. Ele é um filme ruim, mas ele não é um filme péssimo como o Zagor, o Tesouro do Capitão Negro. Zagor, o Destemido, por mais que ele seja um filme de qualidade baixa, mas dá para você assistir. Até porque ele é um filme onde o diretor optou por colocar um tom um pouco mais pesado em relação ao primeiro filme, que era muito fanfarrão. Aqui no segundo, não. A primeira cena do filme já é o assassinato de duas pessoas indígenas nas mãos de um assassino perigoso que tem um ódio mortal dos índios. Esse assassino, ele quer matar qualquer índio que ele vê pela frente dele e no final do filme é explicado os motivos. Então só por aí já dá para ver que o filme ele é mais pesado. E além do assassinato, também no começo do filme é mostrado esse vilão ele praticando abuso contra uma mulher índia antes de matá-la. Claro que não vai mostrar nada disso, né? Porque é um filme, não vai deixar explícito, na verdade, porque é um filme lá da década de 70, mas dá para entender isso pelo modo como as coisas acontecem nesse início do filme. E aí a trama desse Zagor Destemido é justamente o espírito da Machadinha ajudando na investigação, ajudando os militares a encontrar esse monstro, esse assassino e pôr um fim às ações dele de uma vez por todas. E paralelo a isso, ele acaba descobrindo um grupo de bandidos que se veste como índios para cometer inúmeros assaltos e assassinatos, e jogar assim a culpa em cima do povo vermelho. É uma trama mais séria, tem muito mais combate, muito mais tiroteio, muito mais morte também. O primeiro filme, se não me falha a memória, só teve uma pessoa que morreu só. Já no segundo não, ele já é um filme um pouco mais sério, só que ainda assim ele é um filme que deixa muito a desejar. Tem algumas coisas que, por mais que seja um filme antigo, da década de 70 e tal, mas não fazem muito sentido. Por exemplo, tem uma cena onde o Chico ele vai e solta um Mamma Mia. Nossa, cara, quem lê Zagor sabe que o Chico, a frase clássica dele é caramba, carambita. Não é Mamma Mia, não tem nada a ver, os caras misturaram as coisas. Então, são coisas que realmente acabam estragando o filme. Mas eu novamente friso isso. Ele é um filme ruim, mas você consegue ir até o final, você consegue acompanhar, porque tem uma outra coisa legal. Já o primeiro não. O primeiro realmente é um filme que, sabe, você assiste, mas com vontade de dar risada. Mas essa é a minha opinião sobre esses filmes. Eu acho que, por mais que eles sejam ruins na minha visão, foi válida a tentativa, ainda mais sabendo que foi uma coisa feita de fã para fã. Quando eu me deparei com esses filmes, eu fui pesquisar e eu vi que a Turquia é um país que eles leem bastante Bonelli, eles são muito fã do Zagor. Então, assim, por mais que deixou a desejar, mas foi legal ter esses filmes, foi legal ter esses registros. Mas, né, são filmes que você só assiste uma vez na vida. Você não vai ter uma vontade de ver uma segunda vez, muito por conta da questão da qualidade, ou no caso, falta da mesma. Mas eu acho que eu já falei um pouquinho demais sobre esses filmes. Eu quero ouvir também a opinião do nosso amigo Roberto. Conhecia esses filmes, já tinha assistido eles. O que você pode falar sobre essas pérolas do cinema turco, meu amigo?
Pois é, Igor, falar desses filmes é muito interessante até, né? Por causa que ele é um filme feito para um público específico, né? E podemos considerar ele, né, como um dos primeiros fãs-filmes, né, que registrados, digamos assim, né? E eu me lembro que eu olhei esses filmes, né, já há um bom tempo atrás, mas a título de curiosidade, né, por causa que, como é um dos meus personagens favoritos, eu queria ver como é que ficou. E também ele é datado, ele é um filme, ele é um pouco complicado de dizer, né, por causa que quem não conhece o personagem vai achar estranho, e quem conhece vai achar mais estranho ainda, né, porque... Mas eu acho que é válido a tentativa, é um filme divertido até, né, porque ele é uma comédia involuntária, né, mas ele é interessante até por causa que é o único, né, live action que nós temos desse personagem, né, do Zagor, né, conhecido. E como ele é um personagem também muito conhecido, né, os quadrinhos do Zagor é um enorme sucesso na Itália, aqui, assim como aqui no Brasil também, né, Tex e Zagor acho que seriam os dois cargos-chefe, né, aqui no Brasil. E eu acho interessante, né, é um filme que não dá para recomendar, né, ele é um filme que, são uns filmes no caso, né, que a gente tem que deixar mais para o público explorar a sua própria curiosidade sobre o filme, né. Então fica aqui, né, a dica para aquele que está escutando, se você, né, gosta de um filme antigo, né, não tem problema em ver isso, né, que tem muita gente que não gosta, filmes já dos anos 80 e 70, conheço algumas pessoas que já torcem o nariz para isso, né, mas é interessante de ver, né, ver o personagem Chico ali, ver o Zagor, né, com a sua fantasia, né, até isso me traz uma outra reflexão de como seria adaptar o Zagor hoje. Vamos supor que alguma empresa pegue o Zagor e diz, não, nós vamos fazer um filme agora, vamos fazer um filme sério e tudo. Como seria trazer o Zagor hoje para uma produção atual, né? Será que seria cabível, né? Será que teria como? Porque o Zagor, o que ele é? Ele é uma espécie de um Tarzan, né? Porque ele se locomove muito através dos cipós. Eu acho que seria uma grande barreira num filme, né, de fazer ele voar pelos cipós, né, porque eu acho que é muito mais fácil tu trazer uma história do Tex do que trazer uma história do Zagor, né, porque o Zagor, a agilidade dele é maior, ele é quase que um sobre-humano, né, porque ele é mais forte, ele voa tecnicamente entre as árvores, né, ele aguenta mais pancada, né. Mas é um personagem que funciona muito bem nos quadrinhos, mas eu sou um cara muito curioso para saber como é que seria uma adaptação para o cinema hoje, né, na atualidade. Mas, né, fica aí, né, como o Igor aí passou muito bem aí, passou a sinopse, as histórias aí, né, fica a cargo de vocês que estão escutando ver se vocês vão querer assistir, né. E é aquilo que deixar a expectativa baixa, porque talvez a experiência seja bem interessante, né. Bom, vamos falar então do filme do Tex, né? Então, para aquele que está chegando agora, né? Existe um filme também que fizeram, né? Nos anos 80, né? Que foi Tex Willer e Os Senhores do Abismo, né? Ele foi um filme até, falando um pouco sobre o filme, sobre a estética do filme, ele é uma tentativa sobre trazer um personagem dos quadrinhos, né? Para a tela, né? Quando eu fui fazer uma pesquisa para entender mais sobre as curiosidades desse filme, sobre a produção desse filme, eu me encontrei num beco sem saída, porque a pouca informação que a gente tem, ela é de terceiras e quartas informações, então são informações repassadas que não fazem muito sentido, né? Vai mais muito pelo achismo, né, sobre o que aconteceu com esse filme. Por que eu estou falando isso? Por causa que o filme, ele não, digamos assim, ele não fez o sucesso que eles achavam que iam fazer. Então é um filme que foi esquecido pelo tempo. Só depois de muitos anos que o filme voltou a ser, né, a ser reconhecido, né, principalmente na Itália, né. E aqui no Brasil também. Ele demorou muito aqui para sair, até porque na época do VH, ele saiu aqui no Brasil, né, como é um filme dos anos 80, ele saiu aqui no Brasil a partir dos anos 90. Então, não se tem muita informação sobre tal, né, porque ele simplesmente saiu de uma leva de outros filmes, né, e ele foi totalmente esquecido, assim como aconteceu na Itália. Na Itália, ele não fez o sucesso que eles acharam que iam fazer. Então, o filme, quando ele foi concebido, no caso, quando ele veio a público, então ele já, digamos assim, ele já foi fardado ao fracasso. Mas aí fica a pergunta, então o filme é ruim? Não, o filme não é ruim, né, olhando com os dias de hoje, o filme não é ruim. Mas o pessoal esperava uma coisa muito mais elaborada naquela época.
Então, o pouco de informação que eu consegui desse filme foi por causa de 2 amigos que eu tenho na Itália. Eu já citei eles em outros áudios, né, que são o Carmino e o Sebastiano, né. Eles são italianos, né, tanto que um deles mora até em Milão, né, onde é a sede da Bonelli. Então, eles são muito fãs do Tex, né, assim como outros personagens da Bonelli. E nesse caso até, eles me passaram informação, tanto que eu entrei em contato com eles, eu falei, olha, eu preciso de informações, eu acho que nada melhor do que vocês me dar informações do filme do Tex, né? Eles também procuraram informações, né? E o que eu vou passar para vocês agora é exatamente o que eles passaram para mim, né? Bom, então fazendo a pesquisa sobre o Tex, né, eu descobri que toda a produção do Tex ela foi feita por, digamos assim, por universitários, né? Foram pessoas que eram leigas em filmografias, né, na parte de cinema. Então, toda a produção, né, toda a assistência que foi dada ali, né, do filme do Tex, então ela já teve o problema porque foram pessoas que estavam chegando, eram marinheiros de primeira viagem, né? Mas eles tentaram porque eles pensaram, naquele tempo eles não estavam pedindo um filme do Tex. Mas seria ideal lançar o filme do Tex. Para ser mais exato aqui, o filme foi lançado em 85, então a produção dele começou em 84. E eles fizeram exatamente como fizeram um roteiro de quadrinhos para levar para a tela, nesse caso. Então, acredito que eles conseguiram fazer isso. O problema é que o filme ele sofre com a produção. A produção ela é muito fraca, ela é muito rasa. O próprio roteiro, apesar de ser muito parecido com os quadrinhos, também é raso, porque existe uma diferença entre quadrinhos e filmes, são duas mídias totalmente diferentes, né? Mas a escolha eu acho que foi muito interessante, que foi o Julian Gaiman. Naquele momento, o Julian Gaiman ele não queria mais fazer filme de West, mas como ele era muito fã dos quadrinhos do Tex, ele pensou, vai ser uma boa ideia, porque o Mauro Bozelli, que era um dos principais da editora Bonelli, ele estava envolvido, então o cara pensou, nada melhor do que um cara que conhece as origens do personagem, né? Então aconteceu as filmagens e eu tenho ele até em DVD, né? Ele saiu até pela Classic Lines, né? Que é uma editora que pegou vários filmes aí esquecidos pelo tempo e fez uma linha de repostagem, né, de reedições, né, trazendo aqueles filmes que ficaram perdidos, né, na linha do tempo, né, do cinema, no caso, né. E aí saiu o filme, né, foi lançado, né, o filme Tex Willer e os Senhores do Abismo, né. Eu até tenho nesse momento eu tenho ele aqui na minha mão até, para tirar algumas informações da capa, né, para vocês. Né? Até para quem estiver interessado, né? A gente tem a título mesmo de colecionador, né? Porque esse filme aqui é uma edição original, no caso, que eu tenho ele em mãos aqui, né? E ele é um filme que agora é difícil de achar ele está fora de catálogo, né? Mas a ideia aqui do áudio, né, é simplesmente mostrar para você que está me escutando que existe também uma versão que fizeram do Tex Willer, né? E fica aqui a recomendação para que você assista, porque faça uma busca aí, você procure, né, e assista porque vale a pena. Eu, olhando como um grande fã do Tex, e olhando o filme, né, eu fiz uma sessão aí de novo antes de fazer esse áudio para poder trazer aqui para vocês, para refrescar um pouco o que acontece no filme. E eu vou dizer assim, uma coisa assim, eles tentaram, e eu acho que eles, né, de certo modo, com sua alimentação, eles até conseguiram, né, causar o efeito, porque o filme ele tem muita ação. Eu conhecia já as histórias dos quadrinhos que foi baseado no filme, então ficou meio que uma coisa teatral, digamos assim, né, na minha visão, mas não estragou também, novamente não estragou a experiência. Gostei muito de ver. Ainda mais para quem conhece o ator Julian Gaiman, que ele é muito conhecido por ter feito o Dólar Furado, né, que é um clássico, né, do Western Spaghetti. E ele está aqui, e eu gostei muito que os meus amigos da Itália já tinham comentado que nesse filme o pessoal gostava muito dele nesse filme, porque ele fez muitas cenas da ação, foi ele que fez. E reolhando o filme, né, eu notei mesmo que muitas cenas é ele que faz, ele tem uma agilidade muito legal, e isso deu uma energia pro personagem, que é o que o Tex precisa, porque o Tex, em muitas ocasiões, ele é muito energético, ele é um cara implacável, né. E eu gostei muito de rever essa adaptação que eles fizeram, né, que eles tentaram, e gostei, apesar de tudo, né, de todas as dificuldades que eles encontraram, eu até gostei do resultado, porque é o que nós temos, é a única adaptação feita. E então fica aqui a minha recomendação para vocês, né, para que
Você faça uma busca aí, né, e a título de curiosidade, novamente, vocês emplaquem esse filme e veja aí o que você vai achar, né, se você gosta também, né, de filme de Velho Oeste, né, porque uma coisa é gostar dos quadrinhos, mas outra coisa é ter a paciência de olhar ali na tela. São duas mídias diferentes, eu falo isso porque tem muita gente que gosta de ler o livro, digamos, de determinado assunto, mas não gosta de olhar o filme. Ou gosto de olhar filme e não gosto de olhar livro. Ah, mas eu gosto dos quadrinhos, mas não gosto de adaptação. Isso acontece muito até com pessoas que eu conheço da Marvel. Eu conheço um amigo meu, que ele tem a coleção da Marvel e poucos filmes da Marvel ele olhou. Ele não gosta das adaptações do cinema da Marvel. E eu acho isso até muito estranho, né? Eu fico pensando assim, pô, cara, mas tu não teve uma curiosidade de ver os filmes? Eu olhei alguns e não gostei, então não me interessa, eu prefiro os quadrinhos. Então, eu falo isso então a público geral, então, para que você, né, não tenha esse preconceito e assista o filme, que a intenção desse áudio é exatamente apresentar que existe um filme baseado nos personagens Bonelli, e que você possa ir lá prestigiar, né, no caso, que nunca se sabe, né, o que pode vir a futuramente acontecer. O universo está se abrindo, né, digamos assim, no mundo dos quadrinhos, né, agora com essa liga acontecendo entre a DC e a Bonelli, né, vamos ver o que pode acontecer com isso. Não se sabe se algum dia alguém vai querer comprar esses direitos, né, e querer fazer um filme baseado nos quadrinhos, como já fizeram, né, como foi o caso do Dylan Dog, que nós vamos falar ainda mais para frente. Foram lá, compraram o título Dylan Dog e fizeram a sua adaptação do cinema, né, americanizada. Mas voltando a falar sobre o filme, né, ele sofreu então um pouco, né, com o seu orçamento, né, mas o resultado está lá. Ele é um filme que agora ele se tornou mais uma parte de um filme, né? Mais um filme, mais uma produção que ela é extremamente rara de encontrar. Apesar que agora, né, tu consegue encontrar ele, né, nos canais de streamers, aí eu falo nas plataformas, no caso do YouTube, né? Então, se fizer uma busca, você pode encontrar. Até reforço isso porque está acontecendo agora uma adaptação, né? Está acontecendo um crossover entre a DC e a editora, Bonelli, e isso pode abrir portas. Não se sabe o que pode acontecer futuramente. Vai que alguma empresa americana queira ter os direitos de algum personagem Bonelli e trazer ele, né, em forma de filme. Já tentaram isso lá atrás com o Dylan Dog, não deu muito certo. Vamos falar sobre isso ainda. Mas não, a tentativa é válida, porque não existe só o Dylan Dog, existem outros personagens também. É muito rico em personagens, como já foi dito em outros áudios. Então fica aqui a minha recomendação novamente, né? Para aqueles que não viram, né? Para que vejam o filme. Ele tem ação, ele não é um filme parado, ele é um filme bem agitado, ele é um filme curto, ele tem um pouco menos de 1h30. E ele atende às expectativas. Você vai ver o Ranger ali brigando contra inimigos ali, né? Então é interessante até você ver num dia de tarde, num cinema pipoca. Bom, eu vou comentar um pouco a minha opinião acerca dessa adaptação cinematográfica do Águia da Noite. Na minha opinião, Tex e o Senhor do Abismo é um filme que ele não é ruim, só que ele também deixa muita coisa a desejar. Digamos que na minha visão ele é um filme bem, entre aspas, mais ou menos. A adaptação, ela tem alguns pontos negativos, como por exemplo, um baixíssimo orçamento para a produção do filme, uma história que deixa a desejar. A gente sabe que Tex é um personagem dos quadrinhos que tem inúmeras histórias de muita qualidade, mas eles optaram por uma trama que não é lá entre as melhores. Para quem não conhece, Tex e o Senhor dos Abismos é uma história que gira em torno de um mistério da morte de pessoas que elas têm o seu corpo petrificado segundos após serem atingidas por misteriosas pedras de cor verde. Essas pedras elas são extraídas de poços vulcânicos que se encontram no interior de uma grande caverna. Então, querendo ou não, esse lance de as pessoas serem atingidas e ficarem petrificadas em segundos é um pouco sobrenatural. E assim, a gente sabe que o Tex ele tem um pouco de sobrenatural nas suas HQs, mas é pouquíssimo, é muito pouco mesmo. Então, eu acho que para um filme eles optarem por esse tipo de enredo foi um erro muito grande na minha visão. Eu acho que existem histórias muito melhores que, se fossem adaptadas para o cinema, o resultado teria sido bem melhor, como por exemplo
Os Cinco Fugitivos do Inferno, El Muerto, que é considerado a melhor história de Tex de todos os tempos, Juramento de Vingança, que é um clássico também, Cheyenne Club, enfim, eu poderia citar inúmeras outras histórias que saíram antes da data de lançamento do filme e que teriam um resultado muito mais positivo. Um outro fator que contribuiu também para o filme não ser visto com bons olhos foi o modo de divulgação dele. Em alguns países saíram cartazes anunciando o filme surfando na onda do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Esses cartazes colocavam o Tex com um chicote, então fazia uma referência brutal ao Indiana Jones. E eu acredito que quem foi assistir o filme por causa disso, esperava um filme na pegada do Indiana Jones e viu que era algo totalmente diferente. Então, eles fizeram uma publicidade muito errada. Em alguns países, claro, não foram todos, mas em alguns eles optaram por uma publicidade totalmente errada para fazer a divulgação do filme. Mas apesar das críticas, o filme ele tem também o seu lado positivo. Por exemplo, a questão da caracterização dos atores. Quando você está assistindo, você olha e vê que realmente é o Tex, o Kit Carson e o Jack Tigre. As roupas que eles usam, o visual deles está muito fiel aos quadrinhos, então a direção do filme, eles tiveram um cuidado muito grande em manter esse aspecto. E tem uma coisa que eu acho interessante também, eu acho bem bacana, é que o próprio Gianluigi Bonelli, ele aparece no filme. Para quem não sabe, ele é aquele índio curandeiro que aparece tanto no começo da obra quanto no final, falando um pouco sobre a lenda do Águia da Noite. Então, por mais que eu não consiga adorar esse filme, gostar bastante, como foi o caso de Diabolik, ele é um filme legal, ele é uma adaptação que ela foi fiel aos quadrinhos. O problema, na minha opinião, mais uma vez eu falo, é que escolheram uma história não tão boa. Eu acho que se tivessem escolhido outras aventuras de Tex, o resultado poderia ter sido muito melhor do que foi. Nesse momento vamos falar então de outra produção que, embora não seja oficial da editora Bonelli, ela foi financiada e apoiada, né, indiretamente pela editora Bonelli, que se chama Delamore e Delamore. O importante de citar essa obra porque ela tem uma grande ligação com a criação do Dylan Dog. E também porque o filme também é um dos filmes aqui que a gente vai falar aqui que a gente recomenda muito, porque é uma produção muito boa, com uma história muito interessante. Para a gente falar um pouco mais sobre essa produção, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para falar sobre quando ela foi escrita. Ela foi escrita, né, em meados do começo dos anos 80, para ser mais exato ali em 83. Só que ela ficou engavetada, então ela passou 8 anos hivernando, até que em 91, né, em 1991, ela veio à editora, ela foi lançada por um livro. Essa obra ela ganhou vida em meados dos anos de 93 e foi lançada em 94. E foi um sucesso na Itália. Tanto que até o Sérgio Bonelli, na época ainda, ele gostou muito do resultado, né? E quase que ele virou um personagem fixo da editora Bonelli. Por alguma razão desconhecida, não sabemos ainda por que ele não ganhou força, apesar que ele ganhou crossovers junto com nos quadrinhos, ele ganhou um crossover com o Dylan Dog, né? Em 2 histórias. E falando um pouco sobre a sinopse da história, né, tanto no livro quanto no filme, né, ele narra a história de um coveiro, de um cemitério místico, de uma cidade do interior, que lá nesse cemitério acontece algo assim, ó, quando alguns mortos são enterrados, eles voltam da vida, ou seja, eles se transformam em zumbi. Então a função desse coveiro é que mantém esse cemitério, as pessoas mortas lá, ironicamente falando, né. Tanto esse filme ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um pouco de suspense, ele tem um pouco de terror, que é o básico dele, ele tem humor negro, ele tem romance, ele tem uma certa erotismo no filme. Então definir um gênero para ele é um pouco difícil, até porque ele é um pouquinho de cada coisa. Ele é uma história muito surreal. E a história dele deslancha ali naquele momento, ali, quando ele conhece, através de um velório, né, uma viúva. E ele se apaixona pela viúva ali em questão. E esse personagem da mulher, ela entra em cena e isso acaba desencadeando vários outros casos surreais e ele não sabe bem o que está acontecendo. Então, para não estragar a sua experiência, né,
seria bom assim deixar por aqui, porque vale a pena, a gente recomenda aqui, né? E vale a pena olhar essa história, por causa que como eu falei, né? Como foi dito, é uma história surreal. Então, cada parte ela se leva para um lado. Tu pensa que a história vai seguir aquele caminho, ele acaba desvirtuando e indo para outro, até chegar num final muito icônico, né? Que todo mundo que assiste o filme gosta muito do final, do que realmente aconteceu ali naquela história, qual foi o fechamento daquela história, por que terminou daquele jeito. E é uma história que tanto a história agrada as pessoas que olham, né, que estão acostumadas a esse tipo de filmagem, esse tipo de abordagem de temas num filme assim, tanto quanto também o seu final também, né, que arrancou muito elogios na época. E também esse filme também ele é muito legal porque ele foi dirigido pelo Michel Suave. O Michel Suave, ele é um ator, produtor, escritor também, e ele participou muito de filmes daquele diretor muito famoso na Itália, que é o Lúcio Funzi. Para quem conhece um pouco do cinema italiano, sabe que o Lúcio Funzi ele é considerado meio que um George Romero italiano, né? Então, quando colocaram esse projeto na mão desse diretor, né, do Michel Suave, para fazer esse filme, o resultado foi muito, muito atrativo. O pessoal gostou muito do resultado, agradou até o pessoal da Bonelli Editore. Nesses áudios que eu fiz, nesses últimos, falando sobre esses filmes, eu sempre tentei ser um pouco raso, não quis me aprofundar muito nas histórias. E tentando não dar muita opinião pessoal, né? Apesar que nesse aqui eu posso dar uma opinião pessoal, por causa que eu gosto muito, eu sou muito fã desse filme, do Dell'Amore e Dell'Amore. Então eu gosto muito desse filme, eu acho esse filme muito diferente de outras produções que saíram, tanto que na época o próprio ator quis fazer uma versão americana desse filme, quase saiu, né, quase saiu na gringa, como se diz, né, mas por motivos ainda, né, por motivos de direitos autorais, né, uma produção italo-americana, né, acabou não surgindo efeito. Mas foi algo ali que quase beirou ali, quase surgiu uma versão americana desse filme. E então deixo aqui a recomendação para vocês, né? Então fica aí a dica para vocês, eu acho que faça uma busca aí na internet que vocês encontram ele. É um filme que vale muito a pena. É um filme bem diferente dos demais aí. Quero aproveitar esse final de áudio para deixar uma pergunta pro Igor, porque eu sei que o Igor assistiu esse filme. Eu gostaria muito de saber a opinião dele sobre esse filme, porque ele me contou, e ele me contou muito rapidamente a opinião dele sobre esse filme, e eu sei que ele gostou, então agora eu quero saber no áudio aqui o que ele achou. Então é com você aí, meu amigo. Bom, a palavra que define esse filme, na minha opinião, é estranho. Eu acho esse filme realmente uma obra muito diferente, muito estranha, mas muito boa. Eu assisti esse filme por recomendação do amigo Roberto, eu assisti ele no final de 2020, para ser mais preciso, no mês de outubro. E como o Roberto falou, é uma obra que fala de um cara que ele trabalha no cemitério e que misteriosamente as pessoas elas estão voltando do túmulo como zumbis. Esse filme, para mim, ele tem uma pegada assim muito macabra, muito obscura, só que ao mesmo tempo ele tem cenas engraçadas, ele tem algumas cenas ali que beiram um pouco o erotismo, então ele é uma mistura de inúmeros tipos diferentes em uma obra só. É como se você abrisse um liquidificador e colocasse lá terror, comédia, um pouco de erotismo, drama, enfim, várias coisas, e o resultado é justamente essa obra. Uma coisa que chama muito a minha atenção também, e que quando eu assisti eu fiquei meio que sem entender um pouco, é a questão do final do filme. Óbvio que eu não vou falar do que é, né? Mas o final dele, pra mim, é perturbador, viu? Quando eu assisti, eu cheguei no final dele, eu realmente fiquei me perguntando o que tinha acontecido, voltei um pouco o filme para ver se eu tinha perdido alguma parte da obra, né? Não prestei atenção. Mas não, e sabe, para quem conhece jogos de videogame vai entender um pouco do que eu estou falando. Eu me senti como se eu tivesse assistido alguma coisa na pegada de Silent Hill, sabe? Quem já jogou a série conhece, né? Aquela coisa muito interpretativa,
muito de terror psicológico, de você não saber muito bem o que é o certo, o que é o errado, o que é a realidade, ou se é um sonho, enfim, são inúmeros elementos desse tipo. Então o final dele é uma coisa que eu fiquei pensando por alguns momentos, né, sobre por que terminou daquela forma. E é uma obra que eu achei bem interessante, eu ri bastante, mas eu também fiquei um pouco apreensivo em certos momentos. Lá para o final do filme, ele adota uma pegada totalmente diferente, aonde o personagem principal, ele começa a meio que agir, entre aspas, de uma forma totalmente inconsequente. E aí, lá no final, a gente entende por que ele faz isso. Mas é uma obra bem Dylan Dogiana, isso que eu posso dizer para vocês. É uma obra mesmo bem na pegada do Dylan Dog. E foi até bom também que o amigo Roberto explicou essa diferença entre o filme e o Dylan Dog. Eu era um dos que acreditavam que o Dylan Dog, o filme era praticamente do Dylan Dog, e na verdade não, são, como o Roberto falou, né, são obras diferentes. Tem lá, claro, as suas similaridades, né? Começar do rosto do ator, por exemplo, né? Mas são obras que têm vida própria e eu fazia muita confusão sobre isso. Eu achava que esse filme era, na verdade, o Dylan Dog e não. Mas é curioso que os fãs, grande parte deles, mesmo sabendo que não é um filme do Dylan Dog, eles associam, né? Eles falam, apesar de ter outro nome, esse aqui é o verdadeiro filme do Detetive do Pesadelo, né? Esse aqui é o verdadeiro Dylan Dog, a essência dele. E nessa parte da essência, eu concordo pra caramba. Realmente é um filme com uma pegada totalmente voltada ao personagem mesmo, embora sejam obras diferentes. E falando em Dylan Dog, vamos falar aqui um pouquinho também sobre aquela que foi a última adaptação cinematográfica de um personagem da Bonelli nos quadrinhos, que é justamente o Dylan Dog e as Criaturas da Noite. Esse filme ele foi lançado em 2011 e eu acredito que eu deva ter assistido ele mais ou menos em 2012, 2013, por aí. E naquela época eu ainda não tinha lido absolutamente nada sobre Dylan Dog, nem sabia da existência do personagem. Naquela época eu acreditava que a Bonelli ela era apenas uma editora de quadrinhos de faroeste. Então, nossa, como eu estava errado, mas enfim. Eu apenas lia Tex, Zagor, tinha ouvido falar sobre Ken Parker, enfim, e não conhecia o Dylan Dog. E aí um amigo meu que ele tinha vários quadrinhos da Bonelli, né? E um desses quadrinhos, ele tinha visto o anúncio do personagem, né, do Dylan Dog. Aí ele me falou da existência desse filme. Olha aí, tá saindo aí um filme, saiu, né, na verdade, um filme de um personagem da Bonelli, e é um personagem de terror e tal. E eu sou uma pessoa que eu sempre curti terror, em quadrinhos, filmes, séries, jogos, enfim, eu gosto muito dessa temática. Então eu fui assistir o filme para saber do que se tratava e, bom, a minha primeira experiência com o filme, eu detestei, de verdade. Eu achei um filme muito chato, muito sem graça, muito forçado. E eu tive as piores reações quanto àquele filme. Na segunda vez que eu assisti aquela obra, eu já tinha lido Dylan Dog, foi há uns 3 anos atrás mais ou menos, e aí eu pensei, bom, a primeira vez eu não gostei, talvez agora que eu conheci o personagem, eu goste do filme. E aí eu fui assistir. E o resultado é que, bom, eu mudei minha opinião, né? Se antes eu não gostava, na minha segunda vez que eu assisti o filme, piorou. Pra mim, eu achei uma adaptação assim terrível, péssima. Então, a minha opinião sobre o filme caiu mais ainda. E assisti recentemente esse filme uma terceira vez, né? Até porque tinha algumas coisas que eu não estava me lembrando para a gente comentar aqui sobre ele nesse podcast. E continua a minha opinião. Eu acho uma adaptação infiel aos quadrinhos, uma adaptação que deixou muita coisa a desejar. E até tem algumas cenas interessantes do filme, como por exemplo o Dylan Dog,
tocando seu clarinete, ou o momento onde o Dylan Dog, entre aspas, encontra o Sklev. Isso é muito bacana para quem conhece o personagem, quem lê as histórias em quadrinhos. Ou então o momento do supermercado de zumbis. Nossa, essa ideia foi muito bacana. Isso é uma coisa que a gente poderia encontrar nos quadrinhos do Dylan Dog, tamanha bizarrice da cena, mas é algo bem inusitado e interessante. Só que, infelizmente, na minha opinião, os defeitos eles são muito maiores do que as qualidades dessa obra. Mas eu vou deixar para falar um pouco sobre as críticas a esse filme mais para frente. Agora eu gostaria de ouvir a opinião do amigo Roberto acerca dessa pérola. Pois é, meu amigo, respondendo a sua pergunta, ela não é muito difícil de responder porque diretamente é uma adaptação muito ruim. O problema de falar desse filme é que se eu fosse colocar cada ponto desse filme aqui para falar do quanto ele é ruim, eu acho que dava para fazer um vídeo, sei lá, um vídeo de 20 minutos, meia hora, tranquilamente, né, mostrando cada parte do que ele é feito de errado. A direção em si, ela tem um propósito. O problema é que ela não usa esse propósito a favor da história, porque, para começar, os defeitos do filme eles são muitos em relação ao personagem, porque, para começar, o Dylan Dog ele não é tão alto assim, ele tem uma estatura mediana. O fato também dele ser magro, o personagem ali do filme, ele é um cara forte, parece um cara que faz musculação, né? Parece um marombeiro. Primeiro, outra coisa, o personagem é inglês. Eles poderiam ter botado isso muito bem no filme, né? Pelo menos fazendo um sotaque, né? Mostrando que ele é inglês, ou comentando que ele perdeu o sotaque, porque ele como dizem nos quadrinhos mesmo, ele é inglês até os ossos, né? Então, o parceiro dele também muda, apesar que, né? Muda também a estrutura do que é passado. Ele é uma espécie ali de uma divindade, tipo assim, todos os monstros da noite ali, que é entre vampiros e lobisomens, todo mundo tem medo dele, sabe? Então, há muitas coisas para falar que começa errado nesses quadrinhos, e tanto que eu assisti uma vez esse filme, fiz um teste com um amigo meu que não conhecia muito bem, e eu pensei em largar o filme para ele. Isso aconteceu lá por 2012, 2013. Eu peguei, cara, vamos assistir esse filme e eu quero ver o que é a tua opinião sobre esse filme. Porque ele não conhecia muito o personagem, apesar de que eu já tinha falado para ele, mas para ele não fazia muita diferença. Ele olhou o filme e me falou no final assim, cara, o filme eu não gostei, porque eles tentaram imitar Anjos da Noite, eles tentaram fazer uma coisa com Anjos da Noite, de fazer guerra entre vampiro e lobisomem, tentaram pegar esse plot do filme, botaram no filme do Dylan Dog e não fizeram nada. Então acabaram criando lá um demônio, sabe? Então, não tem, eu acho, é um filme complicado até de falar, porque seria até bom fazer um slide desse filme mostrando tudo, né? Seria mais para esculachar esse filme, fazer uma sessão, um trashback, assim, digamos assim, sabe? Mostrando assim, filmes assim que é totalmente esquecíveis e por que eles foram esquecíveis. Porque a gente não está falando mal desse filme só porque a gente é fã dos quadrinhos e a gente está tentando fazer uma comparação. Mas é pelo fato de que o filme sozinho, sem a pessoa conhecer dos quadrinhos, ela não funciona. É um filme genérico, é essa digamos assim, um adjetivo que a gente pode aplicar nessa obra, que chamar de obra até seria, né, muita petulância, mas esse filme, né, com essa produção, né, que eu acho que em seu propósito ela falhou, eu não vou dizer miseravelmente, mas ela falhou muito, né? E seria assim como a pessoa que olhou, que não conhece o personagem, olharia o filme e disse assim, tá, beleza, tá aí, o que tem para mais? O que isso revolta? Acaba até estragando o material original, porque a pessoa fica colocando assim, se o personagem do gibi é assim, cara, eu não vejo muito futuro em começar a ler o gibi. Então, deixando aqui claro para vocês, é um pouco complicado por causa que tanto a pessoa que não conhece o gibi e vai olhar o filme, que é o propósito do filme, né, tentar sempre deixar todo mundo saindo do zero, né, não funciona. Então é um filme bem complicado, né. O Igor destacou muito bem ali, tem algumas homenagens, né, tem um tal do Bozelli, que é um personagem italiano que ajuda ele ali, dando algumas dicas para ele na investigação. Tem o fato dele procurar o Sklev também, que é muito interessante. Tem
algumas frases que acontecem durante o filme, que quem conhece a história do Dylan Dog, quem leu várias histórias do Dylan Dog, que nem eu devo ter lido mais ou menos, acho que umas 400 histórias do Dylan Dog, porque muitas histórias são inéditas no Brasil. Então eu tenho esse material arquivado no meu computador, né? E ali então eu leio muitas histórias que não saíram no Brasil, então eu tenho um grande conhecimento desse personagem. E tem muitas frases que às vezes estão perdidas no meio desse grande acervo, que eles conseguiram, não sei como, né, eles conseguiram pegar algumas histórias, algumas frases e colocar no filme. Até seria bom fazer um vídeo uma vez, para poder até sublinhar destacar essas histórias. Ó, essa frase foi dita em tal história, mas isso não afeta em nada a produção, porque tem algumas homenagens aqui e ali, principalmente no começo nos primeiros 15 minutos do filme, tem muita homenagem aos quadrinhos, mas ele fica muito perdido na história, porque isso não é relevante para a história. Mas assim, vamos dizer assim que, apesar de tudo, quando saiu o filme do Dylan Dog, eu não fiquei... uma coisa que me chamou a atenção foi a escolha do ator, que foi o Brandon Hoff, que fez o último trabalho dele conhecido foi fazer o Superman O Retorno, né, do Bryan Singer, que era o diretor do X-Men. Eu até não me incomodou a estrutura do Dylan Dog ali, né, no começo isso não me incomodou, porque eu estava muito preocupado era o personagem, se eles iam acrescentar o personagem, deixar ele um pouco mais inglês, deixar ele com humor ácido, coisa que não teve na história. Então, isso até, o ator até, digamos assim, ele fez a sua parte. Mas ali a culpa desse filme é na direção e na sua história, no seu roteiro. Então tudo ali beneficia o Dylan Dog nas suas histórias, tudo leva. Ele faz uma investigação extremamente rasa e ele descobre tudo muito rapidamente. Então, eu consigo, toda vez que eu tento falar alguma coisa boa desse filme, acaba levando para um outro caminho para acaba falando mal desse filme. Mas então, não dá para ficar aqui só dando martelada, né? E eu acho que nem tem mais muito o que falar sobre esse personagem, esse filme principalmente, né? Então, fica aí, né? A minha nota ela é extremamente baixa, eu não saberia nem fazer uma nota, porque ela é extremamente baixa, não é um filme, tive que olhar ele de novo. Achei alguns elementos que na outra vez eu não tinha olhado ele, não tinha percebido, né? Na outra vez que eu olhei. E foi interessante porque eu olhei esse filme em 2011 e eu fui olhar ele em 2021, então 10 anos depois eu olhei ele uma vez só e agora a segunda vez para poder fazer esse vídeo. E vi algumas coisas que na outra vez não tinha notado, mas mesmo assim isso não salvou o filme, continuou com a minha ideia. O filme é raso, o filme ele não cumpre o seu propósito, nem tentando distorcer um pouco ali o personagem, então complicou. Foi um filme que ficou esquecido na linha do tempo e é isso aí, ele só serve pra gente dizer assim, ó, se vocês querem fazer um filme do Dylan Dog hoje, não siga o exemplo desse filme, ele só serve para isso, essa é a única função dele. Chegar um diretor e dizer assim, vou fazer um filme de Dylan Dog, então você apresenta essa versão, ele diz, cara, faz tudo que esse filme não fez, e eu acho que já começa por aí. O amigo Roberto falou uma coisa muito interessante, que um dos maiores erros desse filme foi justamente tentar forçar o enredo dele se baseando em Anjos da Noite, a eterna guerra entre lobisomens e vampiros. E isso me lembra uma crítica que eu faço sobre o filme. Eu comentei isso com o Roberto no WhatsApp, que eu fiquei muito chateado, porque, por mim, o nome desse filme deveria ser Dylan Dog e as Criaturas Inúteis da Noite. Porque esses monstros que aparecem nos filmes, os vampiros, os lobisomens, um zumbi de quase 3 metros de altura, eles são extremamente inúteis. O Dylan Dog consegue derrotar eles na porrada, e isso não faz o menor sentido. Em inúmeras obras de terror, tanto vampiros quanto lobisomens são descritos como criaturas poderosíssimas, assustadoras, que têm lá seus pontos fracos, e só podem ser derrotadas se forem atingidas nos seus pontos fracos. No caso dos vampiros, os mais conhecidos, estaca no coração, a luz do dia, alho. No caso dos vampiros, bala de prata, etc. Né? Acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast já sabe disso.
E em Dylan Dog e as Criaturas da Noite, meu Deus, o ponto fraco deles é soco, é chute. O Dylan Dog derrota eles na porrada. Isso é uma coisa extremamente bizarra, extremamente tosca. O tal do zumbi demônio de quase 3 metros de altura, o Dylan Dog enfrenta ele no filme 2 vezes. A primeira, o personagem descarrega um revólver em cima dele e ele não para. E na segunda, misteriosamente, consegue ganhar dele na porrada. Então, meu Deus do céu, quer dizer que o soco do Dylan Dog tem mais potência que um tiro de revólver, que uma bala de revólver. Então isso se aplica para esse zumbizão. Tem uma cena que ele luta na porrada também com um lobisomem. Ah, tá, ele usa o soco inglês, que provavelmente tinha ali prata, mas antes disso ele sai na porrada só usando as mãos mesmo e mais nada. Então é uma coisa simplesmente ridícula que não tem nada a ver. E esse lance de se inspirar em Anjos da Noite, trazendo aí esse plot da guerra de lobisomens contra vampiros, para mim isso estragou por completo o filme, porque o Dylan Dog ele tem inúmeros inimigos nas HQs que poderiam estar lá fazendo o papel de vilão principal. Poderia ter sido o Mana Serace, que é aquela criatura verde que se move no escuro. Poderia ter sido a Mater Morbi, que é a mãe de todas as doenças. Poderia ter sido a própria Morte, que já apareceu em inúmeros quadrinhos do personagem. Enfim, poderia ter sido um bom filme. Um outro ponto também muito nada a ver da produção é a questão do parceiro do Dylan Dog. Quem lê os quadrinhos sabe que a parceria dele é o Groucho, com as suas piadas infames. E talvez ele não apareceu, acho que provavelmente foi por conta disso, questões de direitos autorais, mas poderiam muito bem ter substituído ele pelo Inspetor Block, que é um personagem que também faz parte das aventuras do Dylan Dog. Ele sempre está lá reclamando, brigando com o Dylan, mas está sempre ajudando, por mais que ele já seja um senhor de idade, né, que sempre fala em aposentadoria, mas ele sempre se mostrou muito útil nos quadrinhos e muito amigo do Dylan. Então, já que não dava para colocar o Groucho, por que não colocaram um Inspetor Block? Não, ao invés disso, alguma mente brilhante pensou, vamos criar um Zé Ninguém da Silva aí, ele morre e volta como um zumbi, que isso vai ser super engraçado. Então, nossa, Dylan Dog e as Criaturas da Noite é um filme que poderia ter sido excelente, poderia ter sido uma obra muito boa, mas o pessoal resolveu copiar na cara dura, se inspirar ao ponto de copiar o enredo de outros filmes e não tiveram originalidade alguma na hora de criar um bom enredo. Eles não souberam ir lá na fonte, que é justamente os quadrinhos, para pegar ali as principais histórias do personagem e daí tirar um enredo. O resultado disso é um filme que praticamente todo fã do personagem odeia e também todo mundo que não leu nenhuma HQ, não conhece o personagem, não gosta do mesmo jeito. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso podcast. Falamos já sobre os crossovers da editora Bonelli, sejam eles apenas entre os seus personagens ou com personagens de outras editoras, como no caso a ADC. Falamos um pouco sobre os filmes de personagens da editora Bonelli, Tex, os filmes turcos de Zagor, enfim, etc. Gostaríamos muito de falar também sobre séries da editora Bonelli, mas infelizmente eu creio que talvez por ela não ter investido tanto em filmes assim, a gente não tem nenhuma série da editora Bonelli para comentar, o que é uma grande pena. Eu acho que daria para fazer ótimos materiais do Tex, do Mr. No, que é um personagem que se passa aqui no Brasil, não dava para fazer alguma coisa muito legal na floresta amazônica. Mas enfim, o fato é que não temos nenhuma série da editora Bonelli até hoje. Então, vamos falar sobre o nosso último ponto desse podcast. Os jogos de videogame, os jogos eletrônicos de personagens da editora Bonelli. Esse é um ponto muito interessante, muito bacana, porque eu acredito que uma grande quantidade de leitores da editora
não sabem disso, mas o fato é que existem alguns títulos, existem alguns jogos de videogame de personagens da editora Bonelli. Mas não pensem que é um título que saiu para o PlayStation 4, que saiu para o Xbox One, ou então para o Super Nintendo, que foi um console que a galera jogou pra caramba, ou para o Mega Drive. Infelizmente, esse não é o caso. Mas o fato é que sim, tivemos alguns jogos de personagens da editora Bonelli que saíram em um videogame que ele foi produzido exclusivamente lá na Itália. Mas para isso eu convido o amigo Roberto, que jogou alguns desses jogos, falar um pouquinho sobre a experiência dele acerca desses jogos. O que ele achou, se dá para se salvar alguma coisa ou não, foram tentativas frustradas, enfim. Vou passar a voz aí pro amigo Roberto falar um pouco sobre isso. Afinal de contas, ele jogou, ele tem uma opinião bem mais clara sobre isso. Pois é, meu amigo. Vamos falar então sobre os jogos do Dylan Dog, que saíram ali em meados dos anos 90. O interessante desses jogos é que ele tinha uma plataforma bem específica, que foi o grande computador Amiga. O Amiga ele faz parte até da família do Commodore, que era aqueles computadores domésticos. Esses jogos até do Dylan Dog, ele foi lançado ainda na época do disquete. Para o pessoal que é da antiga, o disquete era aqueles componentes quadradinhos achatados que a gente colocava naqueles compartimentos específicos para esse acessório, né? Bom, falar sobre o jogo do Dylan Dog é bem interessante, porque poucas pessoas sabem que houve, né, em determinada época, os jogos, né, baseados nos personagens Bonelli. Um deles foi o Dylan Dog. O outro foi o Tex, mas já vou falar sobre ele. O Dylan Dog ele teve várias edições, vários jogos que foram feitos usando esse console, né? O Amiga, ele foi um computador, para vocês entenderem um pouco sobre esse console, seria bom falar um pouquinho do Amiga, né? O Amiga ele era um computador doméstico. Ele foi feito ali na metade dos anos 80, né? E foi até ali em metade dos anos 90, né? Até em 94, 95. Ele era um computador um dos mais primitivos, digamos assim, para uso doméstico. E ele teria vários joguinhos ali de computadores específicos para aquela plataforma. E teve uma empresa, aproveitando o hype ali do momento na Itália, que foi o Dylan Dog, que estava fazendo muito sucesso naquele momento. Eles pegaram, porque a gente não faz um jogo, né, baseado nesse personagem icônico aqui na Itália. Então uma empresa chamada Simon Mundo, ela pegou e começou a fazer joguinhos sobre o Dylan Dog, né, em específico, né. E esses joguinhos eles são baseados em click point. Ou seja, é aquele joguinho onde é que tu interage é uma espécie de RPG, né? Onde tu interage conversando com os personagens. E em algum momento do jogo, o jogo ele se transforma numa plataforma onde tu mexe o bonequinho em questão. Então ele está em algum cenário e tem que fazer alguma coisa específica. Ele é um joguinho que foi muito interessante na época. Então ele teve vários jogos baseados nos quadrinhos, né? Teve alguns aqui que eu anotei até, que eu não conhecia, porque eu joguei só 2 ou 3 ali. Mas tem ali o Retorno a Crepúsculo, né? Tem os Assassinos Vieram da Escuridão, que foi esse que eu joguei também, um deles que eu joguei. Teve também o Mal, que foi um jogo que saiu, né, baseado também nos quadrinhos. E também teve o mais conhecido de todos, foi o Glio Cisori, que na tradução literal em italiano seria Os Matadores. E lá na gringa, né, saiu como The Murders. Então, esse jogo ele foi introduzido na América lá para ver se fazer algum sucesso, né? E a gente que imaginou que não deu muito sucesso, né? Algumas pessoas gostaram, né? E ficou ali perdido, né? Ficou marcado só na linha do tempo ali e ficou para trás. Mas não tem muita informação sobre aqui no Brasil, né? A maioria das informações que a gente tem é exatamente sobre o seu sucesso na Itália naquele momento. A gente deve também citar aqui que como o sucesso como os games foi um sucesso lá na Itália, então eles aproveitaram também e lançaram os jogos do Tex Willer.
E teve várias edições, né, vários jogos ali, que foi, entre eles ali, foi Drama no Circo, Mephisto, A Mão Vermelha, sabe, entre outros jogos, mas eu acho que o jogo que mais fez sucesso, aquele que deu o hype, assim, junto com o Dylan Dog e os Matadores, foi o Piombo, né, Caldo, que foi o Chumbo Quente. Esse foi o jogo, assim, que foi o mais hype desse console naquele momento. E é isso aí. Falar sobre ele, eu acho que seria mais fácil até ver, né, algumas jogadas dele, e até aconselho a você agora fazer uma busca aqui no YouTube, que aqui tem vários long players de todos os jogos aí que tem, até alguns aí que eu nem citei até. E até eu gostaria até de fazer um adendo aqui sobre os jogos dos Matadores. Os Matadores foi um jogo, como eu havia citado, foi um jogo que fez muito sucesso lá na Itália. E quando ele saiu, ele foi lançado lá na Itália, ele saiu num pack especial. Então lá saiu até uns quadrinhos que foi chamado O Retorno dos Matadores, que foi uma história curta que acompanhou ali aquele pack especial que tinha os disquetes, né, que eu mencionei anteriormente. Então, essa história, ela não é inédita no Brasil, ela foi lançada aqui no Brasil. Aqui a editora Mitos lançou ela através do Tex e os Aventureiros, número 3. Lá você vai encontrar essa história curta, onde foi uma história, né, que veio junto com esse jogo na época que foi lançado. Então, como o Igor falou aí no áudio anterior, eu joguei um pouquinho desse jogo, é muito legal. Eu gostei até porque ele é um joguinho diferente, né? Ele é um joguinho das antigas, mas ele é um joguinho bem diferente. Eu achei ele muito legal, porque ele é como se fosse uma história em gibi, só que num jogo, né? Que é onde tu tem a interatividade. Então fica aqui a dica, né? Fica aqui também o conhecimento, trazendo para vocês aí mais essa curiosidade aí para o áudio, né? Para trazer que fizeram jogos, né? Baseado nos personagens Bonelli. E eu tô comentando muito, eu queria também deixar frisado nesse final de áudio, que esses são os jogos que foram originais, né? Foram aqueles jogos oficiais da Bonelli, né, que teve ali o seu aval da Bonelli. Eu já fiquei sabendo de outros jogos até que foram lançados, mas esses aí seriam feitos por fãs. E eu vi um jogo muito no começo dos anos 2000, e depois eu nunca mais achei esse jogo. Até se alguém estiver escutando esse áudio, souber que teve algum jogo da Bonelli que não foi feito oficial por ele, eu sei que tem um perdido aí por aí. Eu fiz uma busca rápida e não consegui encontrar, mas se alguém até souber desse jogo, eu gostaria até que deixasse nos comentários aí, porque eu gostaria até de ver esse jogo. Na época eu não tive a oportunidade de ver ele direitinho, mas eu sei que tem. Então fica aí, então, pessoal, esse pedido meu aí no finalzinho de áudio. Espero que tenham gostado aí, né, desse áudio, trazendo aí mais essa curiosidade, né. E é isso aí, então, meu amigo Igor. Acho que agora com você, eu gostaria de saber também a tua opinião, porque a gente comentou em outros áudios particulares sobre os jogos, e eu acho que você não me deu a tua ideia. Eu sei que você ia buscar informações mais sobre esses jogos, né, e ver a tua opinião sobre eles. Eu acredito até que já sei, mas eu gostaria de ouvir de você até. Então, Roberto, amigos ouvintes, eu confesso que nenhum desses jogos eu tive a oportunidade de jogar, até porque eu só soube recentemente que a Bonelli teve essa empreitada aí no mundo dos videogames lá nos anos 90. O amigo Roberto, ele explicou bem o que aconteceu. A Bonelli investiu, só que foi apenas num console local, que foi o tal do Amiga, que era a versão lá do Commodore. E uma pena que ela não conseguiu fechar nenhum contrato para fazer um jogo de um personagem seu que saísse para um Mega Drive, que foi um console de muito sucesso. O Super Nintendo, que fez mais sucesso ainda, tão tal que até hoje o pessoal das antigas, né, a galera que nasceu lá nos anos 90, 80, o pessoal ainda tem aquela discussão, né, quem foi melhor, se foi o Mega Drive ou o Super Nintendo. Então eram dois consoles que tiveram muitos jogos, muitas pessoas tiveram acesso a eles, e infelizmente por eles investirem em um console que saiu somente lá na Itália, até teve alguns ports para outros lugares, lá para os Estados Unidos e tal, mas não teve assim um grande destaque. Infelizmente, por conta disso, muitas pessoas acabaram passando batido sem saber da existência desses jogos.
A última tentativa de produzir um jogo baseado em um personagem da Bonelli ocorreu no ano de 2005, com o lançamento do jogo March Mystery Operation Dorian Gray, lançado para computadores. O game ele tinha uma jogabilidade point-click e, infelizmente, ele não teve uma boa recepção. Ele teria versões para o PlayStation 2 e o Xbox, acredito que isso ajudaria muito em torná-lo bem mais conhecido, mas infelizmente essas versões acabaram sendo canceladas. Infelizmente, depois desse jogo, não tivemos mais nenhuma produção de videogame baseada em algum personagem da Bonelli. E eu acho isso uma pena, porque trata-se de uma editora gigantesca que está no mercado há muito tempo desenvolvendo ótimos personagens, ótimas histórias, já tem um público fiel e seria bacana se tivéssemos um jogo conhecido, talvez PlayStation 3, PlayStation 4, sobre Tex Willer, sobre Dylan Dog, sobre Julia Kendall, enfim. Mas, ao menos por enquanto, pelo jeito, a Bonelli não vai entrar nesse terreno, ela não vai fazer uma nova tentativa, o que é uma pena. Bom, pessoal, então é isso. Espero que todos que nos acompanharam tenham gostado desse podcast e nos vemos na próxima. Grande abraço a todos, tchau, tchau. Isso é tudo bem, pessoal. Tamo de volta, tamo na área. Isso aqui vai ser o extra para quem ainda está nos acompanhando. Ainda tem o último tópico que a gente precisa falar um pouco sobre os quadrinhos da Bonelli, que é justamente as homenagens que alguns personagens da Bonelli já receberam por diversas outras editoras. Então, a gente resolveu fazer essa brincadeira aqui, fazer esse extra, esse especial, para aqueles que ainda estão nos acompanhando. Então, vamos falar um pouco sobre esse ponto. Uma coisa que muitos leitores da Bonelli talvez não saibam é que os personagens bonellianos eles fazem tanto sucesso pelo mundo que outras editoras de segmentos totalmente diferentes já homenagearam esses personagens de diversas formas. Talvez a homenagem mais bacana e mais conhecida de todas seja justamente a que o Dylan Dog recebeu, que saiu pelos quadrinhos da Disney com o nome Dylan Mouse, o despertar dos roedores invasivos. É uma história onde o Mickey Mouse ele encarna o próprio Dylan Dog, o Pateta ele encarna o Groucho, e é engraçado porque ele faz as mesmas piadas inoportunas que o Groucho original faz. E é uma história simples, curta, mas é uma bela homenagem que fizeram. E essa trama ela é adaptada da história O Despertar dos Mortos-Vivos, que foi a primeira história do Dylan Dog. Então é uma homenagem muito legal, muito bacana. E eu acredito que os fãs do personagem Dylan Dog devem dar uma olhadinha, devem conferir. É um material que você encontra com uma certa facilidade para baixar na internet. Então fica aí registrada essa homenagem bem legal que a Disney fez para esse grande personagem. E aí, amigo Roberto, o que você achou aí desse Mickey Mouse encarnando Dylan Dog? Bom, é um personagem que eu gosto muito, né? O Mickey Mouse. Acho que quem não gosta, né? Eu sou muito fã do Mickey Mouse por causa que eu gosto muito das aventuras dele com o Pateta quando eles são detetives. Então é uma das temáticas da Disney que eu mais gosto. Tanto que tem até gibi especializado mostrando os casos que ele resolve como os detetives. Então quando eu descobri que tinha, um tempo atrás, quando tinha o Dylan Mouse, para mim foi uma loucura, porque eu achei muito oportuno, né, ali naquele momento, de fazer um detetive ali, enfrentando os ratos ali, zumbis, né, é muito bom. Eu gostei, como o Igor falou, seria muito bom, né, você fazer uma busca aí e encontrar essa historinha aí, que ela é muito, muito legal, ainda mais se você é fã também do Mickey Mouse e conhece o Dylan Dog, vai ter aí um pouquinho dos dois aí na história. Então é muito show mesmo. É uma historinha curta, divertida e fácil de ser encontrada na internet. Então, para quem é fã do personagem,
Vale muito a pena. Eu imagino os leitores italianos, né, quando saiu essa homenagem da Disney, o sentimento que eles devem ter sentido, né, a reação deles. Eu acho que o orgulho, né, porque John Dog é um personagem de muito sucesso dentro da Itália e fora. Então é legal ver o sucesso que o personagem alcançou, chegando aí a receber uma homenagem tão bela quanto essa da Disney. Mas a gente sabe que o John Dog ele não foi o único personagem homenageado pela Disney, né? O Tex Wheeler foi outro personagem boneriano que acabou recebendo uma homenagem muito legal por parte da Disney. A revista Topolino, que é a edição italiana do Mickey Mouse, ela recebeu uma história exatamente um ano após a morte do Sérgio Bonelli, e essa história era justamente uma homenagem ao Tex. Essa história ela foi publicada aqui no Brasil na edição Pato Donald, número 2419, publicada em junho de 2013. E em 2016 saiu na Itália a história Cecil Never, Agente Especial e Salsa. Bom, me desculpe aí, mas o italiano não é meu forte. Essa história ela foi publicada na revista Topolino, número 3179, e é uma grande homenagem ao Nathan Never, outro grande personagem da editora Bonelli. Bom, agora eu pergunto ao amigo Roberto sobre essas homenagens. Ele conhecia elas, chegou a ler algum título? Enfim, o que você acha sobre isso, meu amigo? Qual a tua opinião sobre essas homenagens que a Disney fez para os personagens bonellianos? Bem, eu só tenho elogios, né? Porque são homenagens aos personagens dos gibis que eu gosto, né? E juntando dois tipos de gibis para formar um personagem só. Então é muito legal. Eu adoro, porque Patolino, o Mickey, Pateta, né? O Pato Donald, então sim, sabe, são demais, né? Esses que tu citou, eu só tive oportunidade no momento até de ler, foi a homenagem ao Tex e ao Dylan Dog. Os outros eu ainda não consegui achar ainda para poder ver, mas tu vê ali o Patolino como Tex e tu vê o Pato Donald como Kit Carson ali, é demais, sabe? É muito legal. É mais ou menos assim a mesma meta ali do Mickey como Dylan Dog, sabe? Então é demais. Eu só tenho elogios para falar. Se você não viu essas homenagens, vale a pena fazer uma busca aí e achar essas histórias aí e dar uma conferida, porque é muito legal. Não podemos nos esquecer de comentar brevemente também sobre as tentativas de animações de personagens bonellianos. No final dos anos 70, lá na Itália, saiu uma série que ela era semi-animada do Tex. Era uma tecnologia que eles usavam naquela época que parece muito com o vídeo gibi de hoje em dia. Então, esse produto ele era passado nas televisões italianas e chegaram a fazer alguns episódios, incluindo a retratação da história El Muerto, que é considerada por muitos como a melhor história de Tex de todos os tempos. Ela teve a sua versão semi-animada desses programas televisivos lá da Itália. E em 2003 a gente teve talvez o mais conhecido de todos, que foi a animação de Martin Mystery, que passava na Globo, acho que na TV Globinho, se não me falha a memória. E, bom, essa animação, quando ela passava, eu ainda não conhecia o personagem Martin Mystery, mas eu não gostava. Eu achava ela bem zoada, essa que é a palavra. Não conseguia gostar daquela animação. Mas foi uma tentativa válida, né? De colocar um personagem da Bonelli. E eu acho que essa animação ela acabou chamando bastante atenção. Afinal de contas, ela passava na emissora mais poderosa aqui do Brasil, que é justamente a Rede Globo. Então, teve muita gente que assistiu esse desenho. E eu acredito que muitos assistiram sem nem saber da existência do personagem, o que foi o meu caso, né? Não sabia que tinha os quadrinhos dele. Até porque o Martin Mystery dos quadrinhos e o Martin Mystery dessa animação, o visual deles são completamente diferentes um do outro. Bom, pessoal, agora de fato mesmo o podcast está finalizando. Eu e o Roberto, a gente optou por fazer uma brincadeira com vocês aí, um pós-crédito, né, para quem ficou até o final, falando sobre esses
tópicos extras, né? No caso, as homenagens que a Bonelli recebeu e também comentar um pouquinho sobre essas animações, mas agora sim, de fato, chegamos ao final. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco e ao amigo Roberto aí pela disponibilidade em estar participando mais uma vez do podcast. Quais são suas palavras finais, Roberto? Pois é, meu amigo Igor, eu só tenho a agradecer aqui também, agradecer o seu convite, né? Com muito prazer eu atendi. Gostei muito de ter feito esse segundo podcast, eu espero fazer mais até. Gosto aí de poder repartir um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o Bonelli, porque eu respiro Bonelli editor, os personagens, então sempre tento saber alguma coisa e eu não gosto de guardar nunca para mim, então eu gosto de passar adiante o conhecimento, de trazer a público isso. E você me abriu aí uma oportunidade aí desses áudios aí, então eu só tenho a agradecer, cara, é um prazer aqui, cara, eu faço isso com o maior gosto. Agradeço imensamente aí a oportunidade de poder trazer aqui, cara. E agradeço também vocês aí, né, que estão escutando, que ficaram aí todo esse tempo aí escutando esses áudios aí. Espero que tenham gostado aí das informações. A gente repartiu entre o tempo entre trabalho, né, o dia a dia da gente e poder, né, pesquisar um pouco mais daquilo que a gente já sabia para poder trazer a informação corretamente para vocês. Então, só tenho a agradecer, espero que vocês gostem aí. Fiquem todos com Deus aí. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam do podcast e gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco. Até a próxima. Falou, fui, ou melhor, fomos!